Bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite, pelo prestígio e parabéns pela organização do evento. Assim, eu estou realmente impressionada. Eu acabei de voltar de dois grandes eventos, um Talk to Me em Nova York e o outro o Design de Serviços em São Francisco, e com certeza não deixa nada a desejar se não supera alguns quesitos, assim. Bom, comecei com esse aí, o Talk to Me. Alguém teve a oportunidade de ir a essa exposição? Eu não sei se ela ainda está no MoMA, ali algumas pessoas. O Talk to Me foi bem interessante porque quem comprou o livro, especialmente, eu achei mais interessante, que ele faz uma reflexão do design, né? Do design forma-função, para design forma, função, significado, até que passa-se a um discurso em cima da questão da interação. E o foco da exposição é essa interação, mas muito mais uma interação, o diálogo. A máquina tentando dialogar com a gente do que a gente tentando entender a linguagem da máquina, que foi, durante muito tempo, a tônica. Começo com isso, mas para justamente dizer que eu não quero falar sobre isso. Porque, geralmente, eu vi ontem, queria estar aqui na palestra do Érico, né, porque achei que a gente ia falar mais ou menos na mesma linha, assim, mas não pude estar. Mas eu sou professora de design de interação também, sempre trabalhei com isso. Eu tenho percebido nos últimos tempos assim, essa migração, né, do foco do produto para o serviço e do serviço para modelos de negócio. Eu sempre trabalhei com empresas muito grandes, porque eu trabalhei durante muito tempo com a educação à distância. Então, para investir em educação à distância, você tem que ter um número de pessoas grandes, né, para serem capacitadas. Então, conheço muito essa realidade e trabalho muito com pessoas de RH. Uma das grandes questões das empresas hoje é o apagão de talentos. Isso no mundo, especialmente no Brasil, né, um país em crescimento, muita demanda e pouca gente capacitada. Daí esse fenômeno das universidades corporativas, que tem crescido muito no Brasil. O ISVO é uma delas, onde eu tenho uma parceria já de longa data. Então, discutindo muito com essas pessoas que vão contratar e vão desenvolver líderes, desenvolver pessoas das empresas, a gente vê a demanda por algumas competências que são difíceis de encontrar. E aí, por essa questão de estar do lado, trabalhando muito com RH em desenvolvimento de pessoas e também trabalhando com a educação de executivos, mas também a educação, né, a escola formal, eu tenho percebido o quanto que o design de interação, as especializações em design de interação, o quanto que elas desenvolvem essas competências que são tão difíceis de serem encontradas e até desenvolvidas. Então, toda vez que um ex-aluno chega para mim, às vezes nem é ex-aluno, porque lê meu blog, é da arquitetura, da engenharia, já chegou até um médico um dia e me pergunta assim, eu estou querendo mudar, eu estou querendo fazer uma especialização e eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Aí eu falo, vai fazer design de interação. Por quê? Olha que interessante isso aqui. Essa foi uma fala de um dos palestrantes lá no Design de Serviços. E ele mostrou essa estatística. De cada 20 dólares que é investido em publicidade, $1 em publicidade de um serviço, só $1 é investido na melhoria do serviço. Isso vem funcionando bem, já estava funcionando bem há um tempo, a gente sabe disso, né? O foco é em divulgar o serviço. Mas, a partir do momento que as pessoas estão em rede, que elas têm um Twitter, um Facebook, um Orkut, a partir do momento que as pessoas, aquele boca a boca, torna-se um boca a boca muito mais ampliado, muito mais em escala, começa a haver um questionamento nessa lógica. Esse evento da SDN, ele contou com com representantes de 29 países, que me surpreendeu, né? E com muitos asiáticos. Basicamente, a diferença, algo também que foi notado, assim, na Ásia, o design de serviço tem sido discutido em nível de governo e empresas. Os governos adotando uma abordagem centrada no usuário, centrada no cliente, para resolver problemas de políticas públicas, e por aí vai, em associação com empresas como Samsung, por exemplo. Nos Estados Unidos, no Brasil,
a gente começa a discutir design de serviços, mas do ponto de vista das empresas. Ainda não está nesse nível de discutir em termos de governo, de políticas públicas. Porém, independente disso, destes serviços que estão sendo discutidos, que são cases, uma minoria muito, muito pequena é de criação de serviços inovadores. Ou seja, a tônica hoje está olhar para serviços, pensar o serviço do ponto de vista do usuário ou do cliente, do usuário desse serviço, e melhorar o serviço. Esse aqui é um case que vocês devem conhecer, mas mesmo que conheçam, eu mesmo conheço, toda vez que eu vejo, eu adoro, então eu trouxe mesmo assim. É muito difícil surpreender pessoas na área de design de interação, né? Porque vocês sabem tudo. Antes de passar o vídeo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas aqui trabalham com design de interação? Levanta bem a mão assim. Ok. E quantas estão sondando a área, querendo saber qual é, estão aqui como assim, curiosos para saber se... Ok. Era o que eu esperava. Dá uma olhada nesse... Deixa eu ver se eu passei. Ah, não. Pulei o vídeo. Um pouquinho mais para frente. Dessa lógica aqui, de produto para serviço. Ontem a gente teve um convidado lá no ISVOR, que foi o Henri Vigilis, que é da Nespresso. E é um case que eu sou completamente apaixonada. Assim, como que eles repensaram o negócio todo do ponto de vista da experiência e não do ponto de vista da tecnologia. Não sei se vocês sabem, a Nespresso existe desde 1976. 76. Eu ouvi falar em Nespresso, deve ter uns 5 anos. Durante muito tempo, ela insistiu no modelo de negócio, que era business to business, e ela não emplacava de jeito nenhum, tanto que a gente conhecia o café da Nestlé, o Nescafé. Né? E aí, com um reposicionamento, apostando no mercado de luxo e apostando não na tecnologia, são 1.700 patentes, 1.700 patentes que envolvem a Nespresso. Ela começou a enxergar esse negócio potencial de não vender uma máquina que faz um café perfeito e não pensar só no negócio para negócio, mas de pensar como que um ser humano comum, blasé, como eu e você, poderia se tornar um especialista em café, um barista. Claramente tem esse posicionamento de que o design é importante, né? As máquinas são objetos de desejo. Muitas pessoas passam a consumir Nespresso porque querem a máquina Nespresso. Isso foi algo que a gente tinha ideia, e ontem nós tivemos a oportunidade de perguntar para o Henri. É muito baseada naquilo que a gente conhece muito, né, na facilidade de uso da máquina. Porque, olha, se eu estou transformando você, uma pessoa comum, não um especialista em fazer café, e um barista, e isso for difícil, isso vai comprometer o sucesso desse negócio. Então, coloquei a cápsula, e teoricamente o café está perfeito, muito simples de usar. Essa quantidade de máquinas aqui também é interessante comentar, porque eles estão sempre perseguindo a melhor usabilidade do produto. Agora, olha que interessante. A gente podia fazer uma palestra inteirinha só falando da máquina, do pivô. Mas olha como funciona o negócio Nespresso. Lucro com a máquina, lucro com as cápsulas. A Nespresso ela desenvolveu um modelo de negócio que depende profundamente da máquina, do produto. O produto é o que mais chama a atenção, não é? É um dos principais, ou se não, o principal ponto de contato da marca com o cliente ou o cliente em potencial. No entanto, é aqui que a maior parte do lucro vem da venda das cápsulas. Até então, nessas 1.700 patentes, a Nespresso estava bem protegida no seu monopólio, porque ela tinha, as patentes ainda não tinham expirado, e agora elas estão expirando. Então, começam a entrar novos competidores. O maior competidor da Nespresso hoje é uma pessoa que foi CEO da Nespresso por 10 anos, foi ele que teve essa ideia de posicionar o produto como luxo, e hoje ele criou uma cápsula que é biodegradável,
que concorre diretamente com a outra cápsula que ele criou, que é da Nespresso. Então, essa briga vai ficar bem interessante. Não bastasse isso, a Sara Lee, que é uma empresa muito conceituada nos Estados Unidos, acabou de lançar L'Or, que é um café também premium, com uma cápsula que se encaixa perfeitamente nas máquinas Nespresso. Aí perguntei para o Henri, falei assim, e aí, como é que vocês vão fazer? Vocês têm um design centrado no usuário? Ou seja, assim, vocês acreditam que os clientes de vocês vão continuar com vocês, mesmo tendo cápsulas de qualidade, genéricas e um pouco mais acessíveis, 60 centavos de dólar mais baratas? Ele falou assim, olha, eles vão experimentar, mas vão voltar. É o que ele acredita. Aí entrei nas redes sociais para ver o que os brasileiros que têm Nespresso, que consomem Nespresso, estão achando de ter outras cápsulas no Brasil. Outras cápsulas vendidas em supermercado, que foi também um posicionamento da Nespresso. A gente não vende em supermercado, olha aqui. A gente vende nas boutiques próprias, onde eu posso cuidar da experiência completa do cliente. A gente vende pela internet, 50% das cápsulas no mundo são vendidas pela internet, no Brasil 17%. Eles continuam apostando nessa relação no corporativo, de ter uma máquina no corporativo, mas focando muito você na tua casa bebendo um café perfeito, uma experiência perfeita. Ok. E aí eles acreditam nisso. Aí entrei nas redes sociais. O que vocês acham? Vocês acham que as pessoas gostaram ou não gostaram de saber que eu vou poder comprar as cápsulas em um supermercado qualquer do lado da minha casa? Amaram. Estão torcendo, não veio a hora. Por quê? Olha que interessante. Muita gente, a variedade, ele estava falando ontem assim, vinho, a variedade que você tem de vinhos, né, das notas, da entrada, não sei o quê, que eu não entendo nada de vinho, mas ele falou assim, são 600 variações. Para café são 900. 900 variações. Ok, o que eu entendo? Eu entendo que tem gente que quer se tornar lá o especialista em café e tem um cara que quer beber um bom café e tá bom. E o café da L'Or é um bom café, e o Ethical Coffee, que é o da concorrência do CEO, esse CEO da Nespresso, também é um ótimo café. Onde eu quero chegar? Onde eu vejo o potencial e a fraqueza dos especialistas em design de interação? O potencial, eu vejo muito nessa questão de... Por que eu falo que qualquer pessoa que está perdida na vida vai fazer design de interação? Porque você vai começar a ver o mundo do ponto de vista das pessoas. Isso, só isso já está bom, independente da área que você trabalha, que não é a nossa tônica, que não é como a gente, normalmente, o nosso mercado, a nossa indústria trabalha. Qual que é o ponto fraco? E isso, obviamente, eu estou falando das experiências que eu tenho, né? Não é uma crítica a um curso específico. A gente fica muito focado aqui, né? Interação, homem-máquina. Homem-máquina. E falta isso aqui, que é uma visão sistêmica de como o negócio funciona. Lembro que já tive discussões longas com colegas, como vender o design de interação para um cliente. Como é que é isso? Como é que é vender design de interação para um cliente? Conheço grandes empresas, muito grandes, que elas agora estão ouvindo falar do que é um designer de interação. O que é um designer de interação? O que é isso? Não tem gente fazendo, não tem nem área para fazer. Um outro caso aí de bem-sucedido de deslocamento do foco do produto para o sistema. Quando a Brastemp pensa, para de vender purificador de água e passa a vender um sistema de purificação de água. Isso é uma reviravolta e ele é icônico, porque normalmente as empresas, as manufaturas, elas estão focadas nesse modelo industrial de que você fornece um produto em escala. Esse produto ele é feito, ok, levando em consideração as pessoas, mas principalmente a capacidade produtiva da empresa e as tecnologias que ela domina. Quando você chega para uma empresa e fala, olha, essa sua fórmula não está dando mais certo, e é o que elas estão percebendo, porque é fácil copiar inovação tecnológica. Você tem um iPad, você tem um iPhone, você tem um Wii, olha o Wii, o que foi o Wii em termos de ruptura e inovação, em quanto tempo foi copiado e superado. O modelo industrial, ele se prende nessa questão da patente como uma vantagem competitiva. Então, quando a Nespresso enche o peito e fala, olha, a gente tem 1.700 patentes. Nossa, como que eu vou competir, eu,
um novo entrante com 1.700 patentes. Só que as patentes expiram, e essas patentes são, né, algumas mais antigas, outras mais novas, de 1976. E aí, como que essas empresas vão se diferenciar no mercado? Um dos sucessos aqui, ó, do modelo que a gente estava discutindo, da Nespresso, está aqui. E essa foi a razão ontem de a gente ter convidado o Henri. O Clube Nespresso. O Clube Nespresso ele tem mais de 10 milhões de pessoas cadastradas no mundo. Ele, quando você compra a máquina, eles te convidam para registrar essa máquina, sabem tudo que você já fez com essa máquina. Se ela estragou, você imagina o que é para um negócio de 17 bilhões de dólares se as pessoas começam a ficar sem a máquina. Sua máquina deu defeito. Você imagina o que é isso para esse negócio. Quando eles resolveram fazer a boutique, o que eles pensaram? Olha, a gente entende que para a gente oferecer uma experiência completa, a gente tem que cuidar de tudo. Não pode, tem parcerias, mas assim, só onde realmente não é o nosso negócio. E uma das questões, olha, quando eles resolveram entrar nesse mercado, eles pensaram assim, peraí, a gente vai oferecer um café muito sofisticado, a maioria das pessoas nem sabe que um café é fraco ou forte. E a gente vai oferecer um café frutado, um café não sei o quê, um café floral. Como que é isso? Não tinha o público. Então, o que eles fazem? Oferecem treinamento, capacitação para esse público. Olha a diferença entre você entrar numa onda, que é o que os entrantes estão fazendo. Ok, cápsula vende, as pessoas agora têm uma cultura de café. A quantidade de café que um país consome é indicador de riqueza desse país. Não sabia disso. Café é considerado uma bebida de rico. E aí eles falam o seguinte, ok, o mercado potencial existe, mas a gente vai ter que capacitar essas pessoas para o nosso produto. Aqui, uma outra questão. O que normalmente a gente faz? Compramos um filtro, acoplamos na torneira e ok. O que a Brastemp faz? Não, você não vai pagar esse produto. Você vai pagar por um sistema de purificação de água. Você paga para usar essa máquina. Esse é um modelo que a gente tem usado no ISO, com as empresas do grupo, pensando design de serviços, uma visão macro assim, do que é o design de serviço. Eu uso muito isso para explicar para os nossos clientes, para eles entenderem o conceito do design de serviço. O que a gente faz? Independente se aqui no caso, se é um serviço existente, mas né, alguma variação para um serviço totalmente novo. Fazemos um blueprint macro do serviço, e aqui, olha que interessante, né? O que eu estou falando? Eu sou uma designer, eu sou um designer gráfico, que acabei me tornando uma designer de interação por sempre trabalhar né, com mídias digitais, desde 99. E eu sou uma pessoa que estou aqui falando com essas pessoas, como elas devem repensar os seus negócios, os seus departamentos, do ponto de vista do usuário, do seu próprio cliente. Isso aqui a gente apresentou para o RH de uma das empresas do grupo, que é a metalurgia. O que tem a ver design de serviço com metalurgia? Dá uma ideia. Bom, primeiro aqui, uma visão macro de como funciona. Aqui, como funcionam os serviços do RH. O que isso tem a ver com design de interação? Vai escutando. O macro. Depois, ok, serviço de RH, o que ele faz? Olha, ele vai cuidar da medicina, da sua demissão, do seu desenvolvimento, são uma série de serviços. Então, eu vou para o detalhamento das atividades micro do RH. Podia ser qualquer coisa, tá? Podia ser esse evento aqui, podia ser o sistema de ônibus lá do Rio de Janeiro. Eu dei essa palestra para eles. São 200 empresas para prestar um serviço de ônibus no Rio de Janeiro. 200 empresas para oferecer uma experiência completa. Por isso que a gente entende por que às vezes a gente morre de raiva no meio do processo. Né? 200 empresas, cada uma tendo a chance de fazer alguma coisa errada. Ok, temos uma visão macro, temos uma visão micro, e depois a gente começa a esmiuçar ainda mais e analisar os touch points, né, os pontos de contato do usuário com o serviço e as evidências. A gente percebe que muito serviço ele não é ruim, mas ele não evidencia para o usuário que aquilo foi provido, foi pensado né, pela organização. Isso aqui não necessariamente numa sequência, tá? Quais são as pessoas envolvidas em todo o processo? No caso do ônibus, né? Quem é que cuida da limpeza do ônibus? Quem é que cuida do abrigo? Quem
vende, quem cuida dos cards, até chegar na parte da etnografia. Então, aqui eu estou tentando entender o que existe, em termos de sistema, e agora eu quero entender como é que está a questão emocional, né? E aí que vocês conhecem muito bem, a questão de se passar pelo usuário, de observar, de entrevistar, de colher insights, de colher informação. E aí a proposta da cocriação com essas pessoas que vão usar esse sistema, que vão administrar, mas também que vão usar esse sistema. Passamos para a prototipagem, e aí a gente pode ter como resultado tanto um serviço melhor, como um serviço completamente novo. Dependendo do nível da intervenção, esse serviço pode ser completamente repensado. O que tem de diferente nisso aqui para isso aqui? Isso aqui especificamente. Aqui você tem o produto como o pivô de uma narrativa. A partir do momento que eu adquiri esse produto, eu estou dizendo que eu estou me associando a essa empresa para um relacionamento. Eles vão saber quando a tua água, quando você precisa de mais uma manutenção nessa máquina. Na Europa, por exemplo, que a água é uma água de uma qualidade muito pior que a nossa, uma água dura, fica com depósito de calcário, eles vão lá e fazem a manutenção dessa máquina, já sabe que em 1 ano ou 6 meses de uso vai ter que fazer uma limpeza. E aí eu chego nesse case aqui. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. Nesse case de um serviço na Coreia, em que eles se propõem a pensar o serviço de uma forma completamente disruptiva. Eles já são especializados em serviços, eles são uma empresa, uma rede de supermercados, e eles... In-depth study into Koreans once more. Koreans are the... Ela para e aí você volta de novo. Aí, ótimo, obrigada. Eles já são uma empresa de serviço, já sabem como fazer. Eles poderiam pensar assim, como que a gente vai melhorar o serviço do nosso supermercado? Atrair mais pessoas da concorrência para o nosso supermercado. É o que as empresas estão viciadas. Como que a gente faz o que a gente já sabe fazer muito bem, um pouquinho melhor? Melhoria contínua. As empresas adoram melhoria contínua, porque é seguro, né? Eu já faço isso, teoricamente é seguro. E aí eles se fazem uma pergunta que é, como que a gente pode vender mais, atrair mais clientes, sem aumentar uma loja? Uma loja. Essa é a pergunta que gerou a inovação no serviço, altamente dependente de uma cultura, que é uma cultura que usa muito smartphone, que curte isso, uma cultura muito urbana. E aí vamos ver esse caso especificamente para tentar amarrar esses pontos aí do design de interação, do design de serviços e essa visão de negócios, uma visão mais sistêmica. Pode colocar, por favor. A Coreia é um país que está muito, muito avançado em design. South Korea is a unique market. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. It even changed the name itself, from Tesco to Home Plus. And at last, it grew to rank number 2 in Korea. But Tesco had to overcome one obstacle, a fewer number of stores compared to the number 1 company, E-Mart. Mission: could we become number 1 without increasing the number of stores? We made an in-depth study into Koreans once more. Koreans are the second most hardworking people in the world. For them, grocery shopping once a week is a dreaded task. So we decided to approach these busy and tired people. Idea: let the store come to the people. We created virtual stores, hoping to blend into people's everyday lives. Our first try was subway stations. Although virtual, the displays were exactly the same as actual stores, from the display to the merchandise. Only one thing was different. You use smartphones to shop. Scan the QR code with your phone and the product automatically lands in your online cart. When the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home.
People can relax more after work and on weekends. 실제로 보면서 사니까 진짜 더 좋은 것 같아요. 편하기도 하고. Result: people can shop at Tesco Home Plus wherever they go without having to visit the actual store. Moreover, we could change their waiting time to shopping time. After this campaign, online sales increased tremendously. Through this campaign, 10,287 consumers visited the online Home Plus mall using smartphones. The number of new registered members rose by 76%, and online sales increased 130%. Currently, Home Plus has become number one in the online market and is a very close second offline. Bom, basicamente é isso, assim. O que eles fizeram? When the online purchase Eles is queriam done, aumentar it will be delivered to o your número door. de clientes, aumentar o market share da Tesco, criar esse serviço chamado Home Plus, só que eles, com essa restrição, sem aumentar o número de lojas. O que eles fizeram que eu considero o grande fator de sucesso desse serviço? Eles pegaram e plotaram as gôndolas nos metrôs, nas paredes, né, ali das plataformas de metrô, e as pessoas, tudo que elas tinham que fazer é pegar o seu smartphone, ler o código, quando chegava em casa, depois de um tempo, a compra já estava lá. Ou seja, não tinha muito o que aprender. As pessoas já usam o smartphone, já têm esse hábito de ler o código dos produtos, e eu não tenho que aprender uma nova experiência. Eu já sei o que é estar diante de uma gôndola, escolher um produto e pronto. Só não vou pegar o produto. Mas eu consigo ver, eu tenho as evidências. Há uma grande oportunidade no mercado para a inovação em serviços, aplicando o conhecimento que a gente tem em design de interação, especificamente a metodologia que a gente aprende na pós-graduação. Eu falo muito na pós-graduação, porque dei aula na graduação durante muito tempo, e quando fala-se hoje em Design Thinking, a gente está falando em design centrado no usuário, e o design centrado no usuário está custando a virar carne na graduação. Falo isso pelas bancas que eu participo. Fala-se em design centrado no usuário, mas é aquele usuário imaginado, que o marketing definiu. A graduação está mais lenta para perceber essas mudanças, né? Porque design thinking é algo que muda. O pensamento de design, a metodologia de design, ela muda durante o tempo. Hoje a gente fala de design centrado no usuário, esse design centrado no usuário, que a etnografia faz parte e tal, que é diferente do design, quando eu estudei, que nem se falava em usuário, para começar. Isso vem você sabe que isso vem do HIC. As empresas têm essa ansiedade de imaginar o futuro, uma pressão por inovação, e automaticamente achar que eu imaginei, realizo. O que a gente tem compartilhado com elas, e daí a razão do design thinking está tão em evidência, esse design thinking que a gente aprende durante os 2 anos lá na pós-graduação em design de interação, que daqui para cá existe um processo que não pode ser negligenciado. Quando um empresário, um executivo, um engenheiro, seja lá quem for, vê um processo desse, ele fala assim, mas isso é muito lento. Como assim? Então, a gente tem uma ideia, vai observar, fazer trabalho de campo, trabalhar com os grupos extremos, né, os grupos não focais ou os grupos focais, dependendo do caso, prototipar. Como que é prototipar uma aula, ou prototipar um serviço de RH, ou prototipar... É muito simples falar, né? Prototipar um produto, mas como que é prototipar uma experiência? Imagina a gente prototipando esse evento. Até chegar naquilo que eles querem fazer daqui para cá, a gente mostra que tem esse processo, que é o processo que o designer usa para resolver um problema clássico. Por que essa tensão toda, né, gente, aqui? Porque esse resultado aqui, ó, penso, executo, imagino quem é o usuário, e o meu resultado vai ser de acordo com aquilo que eu consigo produzir, não necessariamente com aquilo que as pessoas desejam. Eu observo essas pessoas, mas eu observo essas pessoas eliminando o que é anomalia, eliminando o que é nicho. Eu observo, com meu pensamento industrial, eu observo aqui, ó, o mundo querendo tirar uma média. O pensamento industrial ele é completamente obcecado por média. Tanto que o conceito de massa
passou a existir depois da Revolução Industrial, não é? Eu preciso ter um produto em escala, ele vai atender a massa. Se eu não tenho uma massa crítica para consumir esse produto, não vale a pena produzir esse produto. E a ironia é que esse mundo industrial nos trouxe a um desenvolvimento tal de criar uma tecnologia digital que nos põe em rede e que nos faz lembrar que a gente não é massa. Que interessante. A gente pode até se comportar como massa, mas nós somos bizarros. Nós somos bizarros. É o último livro do Seth Godin. Nós somos bizarros. Eu adorei esse nome porque, realmente, quem foi que falou que de perto ninguém é normal? Foi o Caetano? De perto ninguém é normal? Acho que foi o Caetano. E o Milor falou assim, de perto ninguém é tão bom quanto parece. Essa que eu mais gosto. De perto ninguém é tão bom quanto parece. E aí tem uma série de conflitos acontecendo nessas empresas que as obriga, a partir do momento que isso aqui, pensamento de longo prazo, não está trazendo os resultados esperados como antigamente, tem concorrência demais, as pessoas estão em rede, as pessoas estão reclamando dos serviços, elas começam, então me dá um outro modelo. Aí o designer vem com o seu modelo. Olha aí, o nosso modelinho aí do design centrado no usuário, mais ou menos isso aqui, né? E aí começam a dar atenção para a gente. Aí ótimo, bacana, onde eu quero chegar? Aí a gente vai, eu falo com o pessoal de RH, a gente tem que contratar pessoas do design de interação. Não necessariamente para trabalhar com design de interação, produto, trabalhar com a área de design ou a área de engenharia de produto, mas porque esse cara que pensa, que passou por um curso de design de interação, ele tem, primeiro, uma visão centrada nas pessoas e ele tem uma visão um pouco mais sistêmica. Aí que a coisa engasga. Por quê? A gente sabe que o designer, embora seja muito associado à estética, né, a gente só conseguiu ter esse reconhecimento de que o nosso modelo pode ser uma alternativa ao modelo industrial porque a gente chegou no nível de sofisticação da nossa sociedade em que a gente não precisa só lavar o cabelo, a gente pode escolher qual shampoo que você quer. Né? A gente estou falando assim, esse mundo capitalista, 90% das coisas que a gente cria é para esse consumo, são pessoas que elas já passaram das necessidades básicas de água, comida e dormir. Então, a gente tem um mundo que a gente pode escolher, os produtos vão competir muito mais aqui no desejo do que nas condições básicas. Então, se o designer vai pensar, ok, o que dá para produzir, o que é viável economicamente, e o desejo, hoje o foco está todo em cima do desejo. Eu tenho um Galaxy, eu tenho um iPad, por que eu vou comprar um ou outro? Desejo, identificação, outras coisas subjetivas. Coisas que a engenharia definitivamente não domina. Quando eu me formei em design, eu pensei, eu vou sair daqui e vou fazer um curso de administração. Depois eu vi que a maioria dos administradores são o quê? Engenheiros. Eu falei, se um engenheiro pode administrar uma empresa, eu, designer, de repente, um dia eu posso administrar uma empresa também. Eu falei assim, de repente, não desfazendo da administração, vocês estão entendendo? Eu vi assim, que tinha alguma coisa estranha. Se a maioria das empresas era administrada pela engenharia, para que eu ia fazer um curso de administração? Estão entendendo? Não é estranho? É esquisito. Eu falei, então não vou fazer administração, não. E uma ironia é isso, né? Que o modelo da engenharia, quando a gente fala em design thinking, na verdade, a gente está falando de um modelo para comparar com o pensamento industrial, que é o pensamento da engenharia. Olha que coisa mais engraçada. E aí, esse momento histórico, em que a gente produziu coisas tão sofisticadas, a ponto da gente poder escolher entre 50 marcas de shampoo e ficar super indeciso, né, o paradoxo da escolha, isso beneficiou a nossa profissão. Aí a gente vai para a indústria, vai para as empresas com um pensamento puramente especialista. Olha como que a gente está perdendo oportunidade de fazer a diferença, de atuar num nível mais estratégico. Óbvio que uma especialização em design de interação, o objetivo dela é formar um especialista. Né? Especialização em design de interação, você é um especialista. Mas olha que interessante, essa empresa, quem conhece essa empresa? B&O. A B&O é a única empresa do mundo em que a área de design não está submetida à área de engenharia. Os designers pensam o que eles quiserem, têm uma visão do que vai ser esse produto, e aí vão conversar com os engenheiros vão ter que ter a criatividade de conseguir implementar isso do ponto de vista da tecnologia. A única no mundo.
Tendência? Total. Tendência. Não estou falando que um é mais importante que o outro. Estou falando que o fator, as pessoas estão podendo escolher mais porque produzir, tem muito mais gente produzindo do que gente pensando o produto. Tem muito mais gente, é muito mais fácil você copiar uma patente ou você copiar uma tecnologia do que copiar uma inovação conceitual. Se você pegar iPhone e iPad, você vê que não tem inovação tecnológica, só tem uma inovação conceitual ali. Conceitual, não é tecnológica. E aí chega nesse ponto que eu gosto de mostrar para vocês, que volta na questão lá de eu estar orientando o RH a olhar mais para designers, mas contratar esses designers para áreas que não são áreas de design. E aí o meu problema é que quando eles abordam os designers, o designer fala, que isso, tá doido? Não tem nada a ver com isso. RH, você quer que eu resolva um problema de RH? Fila de hospital? Não, eu sou designer de interação. Mas aí a visão desse cara de design de interação é uma visão assim, eu sou um cara que resolve o problema, produto, pessoa. Quando ele tem nas mãos, o que o Tim Brown falou, uma metodologia poderosa demais para pensar o negócio, pensar a organização do ponto de vista da experiência completa. Eu lembro quando me formei, eu tinha essa preocupação aqui. A gente deveria ser um especialista ou um generalista? Generalista hoje está perdido, né? O especialista, o que o Tim Brown fala lá do profissional T, e aí o profissional H e o profissional A, que são mais desconhecidos. Aqui a gente tem um especialista extremamente importante nos dias de hoje, dessa complexidade, um cara que domina profundamente um assunto. No segundo nível, a gente tem esse cara que é um especialista, mas ele consegue, né, sair do autismo e se comunicar com áreas afins. Não é que ele tem uma visão completa do negócio, mas ele consegue entender que um problema daqui impacta num problema que ele está resolvendo aqui. Ele consegue criar algumas conexões. É o que o Tim Brown fala, olha, lá na IDEO a gente contrata muito esse tipo, a gente está muito interessado nesse tipo de cara. Esse cara aqui, o H, é uma joia, porque ele é especialista em mais de um assunto. Como ele percebe, como ele entende bem duas áreas de conhecimento, ele consegue fazer uma ponte entre elas. Traduzir. Tem um livro acho que é do David Kelly que fala, ou do David Kelly, que fala dos polinizadores. Eu hoje me considero uma profissional aqui, ó, H, porque eu sou designer, sempre trabalhei com design de interação, mas de tanto trabalhar e resolver problemas de negócio, trabalhar com RH, eu sou uma pessoa que faz essa transição aqui. Pego e trabalho a questões de negócio, traduzindo para designers, e levo a visão dos designers para a abordagem de negócio, profissional H. E esse aqui, que é a delícia completa, que é o A. Quem é o A? É um cara que não só domina duas áreas, mas domina profundamente, como consegue, a partir dessas duas áreas, gerar um conhecimento novo. Seria um físico que começa a trabalhar com biologia e cria a bioquímica, por exemplo. Aqui foi provado, né, uma pesquisa levantou que, geralmente, os ganhadores de prêmio Nobel são pessoas que eram muito boas numa área, especialistas, foram para outra área e aí conseguiram inovar. Por quê? Essa pesquisa fala, quanto mais você estuda um assunto, menor a probabilidade de você ter uma ideia inovadora. Você fala, então vou parar de estudar. Né? Para quê? Mas olha que interessante. Aqui já fala o seguinte, olha, esse cara estudou muito um assunto, por ter estudado muito, ele teve repertório para chocar esses insights com outros dessa abinha aqui e gerar um terceiro conhecimento. E é o mais raro, obviamente, são os modelos de negócio inovadores. Vocês têm o livro do Roger Martin, que ele vai fazer isso. Quem são as pessoas que inovaram recentemente em modelos de negócio, como o Cirque du Soleil, como a RIM, como BlackBerry? Quem são essas pessoas? São pessoas que, diante de uma realidade que era completamente contraditória com a outra, conseguiram convergir essas duas realidades e gerar um modelo de negócio. O I foi isso, né? Qual era a realidade do I? O que ele fez e gerou
uma inovação completamente disruptiva. A Nespresso com café, que é a coisa mais comum do mundo, um commodity, e hoje a gente exporta o nosso café, vende o nosso café para a Nespresso e compra uma cápsula num preço, né, quase proibitivo. Né? Como que é essa questão de você conseguir ter um conhecimento, ter uma visão sistêmica do processo, entender como que essa sua especialidade, que já é favorável ao momento histórico que a gente está vivendo, porque você tem esse mindset de ver o problema a partir da pessoa, não a partir da tecnologia. Essa é a grande mudança da nossa época, por isso o design thinking está em voga. Mas como que você consegue, e essa é a minha provocação para vocês, fazer com que essa sua especialização tão valiosa, que esse conhecimento aqui produza resultados na organização. Eu não acho que vocês vão vender, se é possível falar isso, né, o design de interação para as pessoas, a menos que você queira trabalhar em desenvolvimento de produto, que tem um mercado enorme, super bacana. Estão entendendo que eu não estou entrando nessa questão, né? Como que vocês podem se colocar no mercado e ser interessantes para as empresas a partir do momento que vocês se colocam como pessoas que enxergam um problema de outro ponto de vista, que tem uma metodologia, porque teve uma época que os filósofos estavam muito requisitados nas empresas, artista, filósofo, alguns livros falavam assim, contrata louco, põe na tua empresa, para quê? Para desestabilizar o sistema. Isso foi uma moda. Interessante, vocês lembram disso, não falava? Contrata um doido para a tua empresa, põe um músico. Mas era assim, um desespero da indústria. Não ofendi os designers, né? Porque eu falo assim, todo designer é músico ou DJ, né? Você balança uma árvore, você vira essa piadinha, você balança uma árvore e caem 20 DJs e 20 designers, mas só tem 10 pessoas lá em cima. Verdade. Mas, o que eu estava falando? Perdi. Como que vocês se colocam para essas empresas como alguém que, independente da sua especialização, você tem uma visão maior do processo. Não acho que toda pessoa que faz a especialização tem uma visão maior do processo. A questão é, muito mais do que a especialização, você tem um conhecimento de uma metodologia que ela não é radical o suficiente para negar o sistema, não é? Ela ainda ela pensa ainda de como aquilo vai ser produzido do ponto de vista da tecnologia. Então, ela encontra, ela é bem recebida pela indústria, porque você não está trazendo algo que ela vai ter que repensar todo o sistema. Ela vai pensar, peraí, ok, eu vou continuar produzindo em série, mas, de repente, eu tenho que repensar a questão da customização, da conectividade, porque esses pesquisadores estão me falando que eu tenho que prestar atenção no que esse grupo quer, com pesquisa, ok? Com pesquisa. Como que vocês podem vender essas competências, vender, que eu falo assim, mostrar, não pelo discurso da especialização, mas pelo discurso do método, da outra forma de ver, que as empresas estão sensíveis a isso. Desde que você fale a língua delas, e use da empatia, que é outro pilar do design thinking. Né? Você sabe que existe uma manufatura, existe uma forma como as coisas são produzidas, você sabe disso porque você é designer, você não é artista, você cria e aí qualquer um produz, não é assim. Né? Você sabe que aquilo tem que ter factibilidade tecnológica e tem que ter viabilidade econômica e tem que estar alinhado ao negócio da empresa. Você sabe disso tudo. Isso é muito bom. Por isso que a gente está em evidência. Porém, quando eu vejo os designers de interação se colocando no mercado, é sempre uma coisa muito específica, muito pontual em relação a um produto ou em relação a produzir pesquisas do que pensa o usuário sobre aquele produto que já existe ou do que pode surgir. Né? Daí a gente tem uma série de empresas, tem a Box fazendo esse tipo de trabalho, surgindo algumas empresas no Brasil, mas tem tanto lugar para vocês ocuparem, desde que vocês se proponham caminhar um pouco mais aqui e parar de pensar do ponto de vista só do produto, para começar a ter uma visão mais de sistema, de negócio, de repente começar a trabalhar com serviços,
A tendência é isso aqui mudar. Fiquei sabendo que o Itaú contratou a IDEO para rever os seus serviços. Quais são os serviços mais odiados do mundo? Telefonia e banco. Eu achei que isso fosse no Brasil. No mundo inteiro. Telefonia e banco. Quem aqui odeia o seu banco? Só? Eu odeio o meu banco. Odeio. Só não vou escrever um post lá no meu blog sobre isso, porque eu fiquei sabendo que ele contratou a IDEO e, de repente, vai... Não, é sério. Estou falando com toda sinceridade. Eu ia escrever... Eu falei assim, não vou, que eles vão contratar a IDEO, quem sabe um dia eles me contratam, que eu estou aqui no Brasil, para ajudá-los a melhorar, e se eu falar mal deles, pode ser que eu tenha inimigos mortais. Bom, fechando, é isso aqui. A grande demanda do mercado é, por isso, especialistas em comportamento humano, já que o foco não é tecnologia, não é inovação tecnológica, isso é importante, só não é foco. Por especialistas em comportamento humano. Ok. No design de interação, a gente começa a ver o mundo por esse viés. A maior parte das demandas, a maior parte, as maiores, queria dizer, as especialidades, os nomes de cargos ainda estão sendo criados. Né? Semana eu estava com a palestra da Brastemp, e eles falando que lá eles têm uma equipe só de Advanced Design. Advanced Design é o quê? O design do futuro, o conceito, os profissionais que estão lá só para pensar em produtos conceituais. Daí também a Brastemp tem feito essa virada de você comprar uma geladeira e poder escolher se a parte de cima vai ser verde, se a parte de baixo, tudo isso vai ser vermelha, tudo isso observando os usuários. Eu vejo uma grande demanda para vocês, mas eu vejo que vocês têm que se posicionar de uma forma mais empática, se colocando, entendendo mais o negócio das empresas e entendendo, eu com a minha capacidade, com a minha forma de ver o mundo, com a minha metodologia, como que eu me encaixo nos problemas que essas empresas estão enfrentando. Ver do lado de cá, sair do especialista e depois levar o teu conhecimento. A gente vai abrir para algumas perguntas. Não sei se eu estou atrasada. Cadê minha orientação? Tem quanto tempo de pergunta? 5. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta,